Olá, moçadinha do terceiro ano, como vocês estão? Tudo bem? Eu sou a professora Juliana e vamos juntos continuar as aulas de ciências sobre a distribuição dos seres vivos na Terra. Lembrando que nós viemos falando bastante sobre a formação do planeta Terra, os seres vivos que aqui habitam. Vamos lá sobre a questão da água, né? Água salgada, que o planeta Terra é formado em sua maior parte por água e uma pequena parte de continente, e que a maior parte de água encontrada é água salgada. Vamos ver agora um videozinho lá do site da NASA mostrando vistas da Terra do satélite, ok? Então vamos lá. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Viram a Terra vista pelos satélites da NASA? Observaram bem a questão da formação da Terra, a maior parte azul, que é a água salgada, lembrem-se disso. Legal, né? Então vamos lá, retomar a nossa atividade, correção da tarefa, que é a ficha de atividades. Deixa eu abrir aqui a nossa ficha de atividades. Opa. Então vamos fazer a correção oralmente aqui comigo. Aqui.
Tô com o livro digital, mas a ficha lá na página que vocês têm. Eu tô com o livro aqui em mãos. Então, lá na página 80, que era apenas o exercício... Opa, 80 não. 81, né? A ficha número 3, o exercício 1, lá da ficha de vocês, lembra? Olha lá. Certo? Então, lá, o planeta Terra é composto dos seguintes ambientes. A hidrosfera, o que é a mesma hidrosfera? A parte da água. Litosfera, que é a parte da terra. E a atmosfera, que é a parte do ar. Tudo junto forma o quê? Biosfera. Isso mesmo. De acordo com a imagem, responda as questões propostas. Então, nós temos lá a imagem do planeta Terra, com a linha do Equador. Letra A. Desses ambientes que formam a Terra, qual é o maior e por quê? Desses 3 ambientes que formam a Terra, qual é o maior? A hidrosfera. Por que é maior a hidrosfera? Porque compõe 3 partes do planeta que nós vimos lá. Por que 3 partes do planeta? Porque ela compõe a maior parte do planeta, você também pode responder. Por que eu falei que ela compõe 3 partes, pessoal? Lembrando do desenho que a gente fez do planeta Terra, que a gente fez não, tá no livro, né? Essa imagem aqui, ó, lá no livro de vocês, na folha anterior, vou voltar aqui para vocês verem, no livro digital. Aqui, só um pouquinho, eu vou voltar lá para vocês visualizarem a imagem que eu tô falando, essa daqui, ó, tá? A gente dividiu em 4 partes, ok? Olha lá, 4 partes e 3 desta é a água. Somente aqui que é terra, correto? Então, na pergunta da tarefa de casa, por que a hidrosfera é a maior parte? Porque a Terra é composta em sua maior parte de água. Então, letra A, hidrosfera. Porque a Terra é composta de água em sua maior parte, ok? Então, a hidrosfera é a maior parte da Terra. Letra B. Que região do planeta é considerada mais quente? Justifique. Lembra lá da questão da incidência do raio solar? Então, lá, arrumei aqui o globo de volta, o globo terrestre. Aqui, o Sol, olha lá a inclinação do globo. O Sol está aqui, ele bate em linha reta, ó, linha reta. Então, a maior parte bate no meio, digamos aqui, que é onde está a linha do Equador. Então, a pergunta é, qual é considerada a parte mais quente? É aquela que está próxima à linha do Equador, que é onde tem mais incidência de luz solar. Então, letra B, região da linha do Equador, porque recebe mais luz solar, ok? Então é isso.
Então vamos lá, aproveitar que nós estamos falando sobre esse tema, né, sobre a questão da incidência da luz solar, da maior parte que compõe o planeta Terra. Vamos lembrar lá, o que influencia a questão dos seres vivos escolher, terem lugares específicos e diferentes no planeta Terra. Então assim, enquanto o pinguim mora no sul, lá no Polo Sul, aqui no Pantanal nós encontramos muitos jacarés nos rios, por exemplo. O que faz essa diferença? O que influencia isso? A questão climática, a questão do sol, da vegetação, porque muitos animais usam a vegetação para se alimentar, e aí um outro animal para se alimentar de outro, no caso dos animais carnívoros, certo? A questão da água, umidade, temperatura, né, que está relacionado lá ao clima. Então, tudo isso influencia a questão dos seres vivos, da distribuição dos seres vivos pelo planeta. Então, vamos voltar lá no nosso livro, na página que nós vamos ver agora, 147. Nós tivemos o começo da aula, na aula anterior, aulas anteriores, né? Nós falamos sobre a questão da cartografia, lembra? São diferentes formas de nós representarmos o nosso planeta Terra. Ele pode ser representado pelo globo terrestre, a gente pode fazer o mapa mundi, que é como se a gente pegasse o planeta Terra, abrisse e achatasse, né? Eu expliquei dessa forma para vocês entenderem. Então, os mapas, eles são representados proporcionalmente, ou seja, temos o tamanho original, as pessoas estudam a cartografia, sabem o tamanho real dos continentes, do planeta Terra, e eles vão diminuindo proporcionalmente. Então, diminuiu o tamanho do rio, diminuiu o tamanho dos continentes e países na mesma proporção, isso se chama escala. E aí representa o planeta, os países, os continentes, a região de rios, mares e tantas formas de representar os lugares. Vamos ler um pouquinho sobre isso no Para Saber Mais. Há muito tempo, o ser humano utiliza técnicas para representar e demarcar o local que habita. Estas técnicas inicialmente eram desenhos simples e primitivos, fundamentados na percepção que as pessoas tinham do entorno que habitavam, servindo como meios de marcação de distância e localização. Ou seja, não existia a questão da diminuir proporcionalmente ou aumentar proporcionalmente, era feito à mão lá. Do jeito que eles viam como estavam em torno deles, o que tinha em volta, eram feitos os desenhos e as marcações. Assim teve origem a cartografia, ciência responsável pela descrição da superfície terrestre. Hoje possuímos técnicas bem diferentes daquelas utilizadas nas primeiras descrições primitivas, pois contamos com um grande avanço tecnológico que nos permite utilizar satélites artificiais e programas computadorizados para a medição da superfície terrestre. Olha aqui nesse desenho do mapa do mundo de 1752. Olha a representação como que era. Um pouco diferente do que nós percebemos hoje. E com relação ao vídeo da NASA que vocês viram também no início da aula de hoje? Mudou bastante coisa, não é? Inclusive a representação dos oceanos, das águas. Olha lá como ficou diferente. Olha esse aqui. Modelo de representação da forma geóide da Terra. Lembra que esse nome geóide é porque os polos da Terra são achatados. É uma esfera, mas que tem os polos levemente achatados, por isso o nome geóide, ok? Então é isso por hoje, pessoal. Para a tarefa de casa, vocês vão fazer o exercício 2 e 3 da ficha de atividade 3, na página 82. Então, vocês vão fazer o exercício 2 e 3
da ficha de atividade 3, na página 82. Lembra, se você não está com a sua ficha aí, você pode imprimir a sua ficha para fazer em casa ou pode olhar no computador e fazer no seu caderno, ok, pessoal? Nos vemos em breve na próxima aula. Tchau!